Rádio Chapecó FM 100.1. Uma emissora do Grupo Chapecó de Comunicação. Me lembro quando a gente se encontrava todo dia, como era boa a troca de energia. Ouvir a sua voz logo de manhãzinha, as boas conversas que a gente tinha. Essa amizade continua viva, presente, verdadeira e mais forte ainda. O tempo passou e a gente segue assim, eu ligado em você, você ligado em mim. Tão perto e tão presente, a sua amiga sempre. Como é bom ouvir a sua voz, é minha, é sua, é nossa. Presente, a sua amiga sempre. Como é bom ouvir a sua voz, é minha, é sua, é nossa. Chapecó, a sua amiga sempre. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Nesse sábado chuvoso, começando mais um Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó. Esse programa a gente se encontra todos os sábados das 8 às 9. Hoje, 7 de outubro. E vamos lembrar que esse programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à FEC, a Federação Espírita Catarinense, e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E o objetivo do programa Hora Espírita é trazer a esse espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento e da codificação espírita, para que juntos a gente possa conversar e entender um pouquinho sobre a doutrina espírita. Nesta manhã chuvosa, que aqui em Chapecó está chovendo muito, o nosso assunto vai ficar em torno de duas coisas muito importantes: o dever e a virtude. Fique conosco e participe. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó. É nesse Face que a gente interage, conversa, tá? E já estamos direto. E você também pode participar através do WhatsApp 2049 1212 ou 2049 1200. A gente também convida os nossos amigos que nos acompanham a nos seguir nas redes sociais, né? Hora Espírita Chapecó, compartilhar, ver os conteúdos dos nossos programas que já passaram, os que vão ir ao ar ainda. Compartilhe Instagram, YouTube, fazer gerar esse conteúdo espírita que é bem importante. Hoje, para falarmos sobre o dever e a virtude, a gente conta aqui com os nossos amigos, o Rony do Amor e Caridade e o Jean do Nosso Lar. Quero dizer bom dia e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Mona. Bom dia, Jean. Bom dia, João, que nos auxilia aí nos bastidores. E bom dia a todos que nos ouvem. Um grande abraço a todos que nos ouvem nesse sábado chuvoso. Vamos fazer um bom programa, como diz um comunicador conhecido. Isso aí, Jean. Então, lembrando que o nosso assunto, tá, é dever e virtude. Mas antes vou pedir uma pequena licença para ouvir o recadinho dos nossos queridos colaboradores, né? Aqueles que permitem que esse programa vá ao ar todos os sábados. Vamos ouvir o recadinho da Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, hoje 7 de outubro, programa Hora Espírita. Vamos conversar um pouco sobre os deveres e as virtudes. O dever anda bastante esquecido. Fala-se muito de direitos e pouco de deveres. E o que dizer então de algumas virtudes que andam sumidas ou desaparecidas? Mas será que a gente sabe o que é virtude e o que é dever? Quais seriam os nossos deveres?
A nossa conversa hoje vai girar em torno do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai encontrar uma bela descrição sobre dever e virtude. Fique conosco, acompanhe e mande sua mensagem, a sua opinião. O nosso tema de hoje é dever e virtude. E para a gente começar a conversar sobre esse assunto, a gente tem que entender, né? O que é dever e o que é virtude. Então eu vou pedir para o Jean nos ajudar e ajudar os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando, esclarecer o que seria o dever e qual que é o verdadeiro sentido do dever, para a gente entender bem, né, Jean? Sim. Então, o dever é uma obrigação moral. Né? É o que nos compete realizar diante das leis divinas. O que se espera, as posturas que se espera que nós assumamos diante dos diversos compromissos que nós temos com nós mesmos, com o próximo e especialmente comprometidos com a nossa evolução espiritual. O dever, ele está bastante ligado àquilo que nós já falamos, aquilo que nos compete realizar, aquilo que nos compete fazer, tendo em vista as leis divinas, os ensinamentos do Cristo, mas principalmente para a nossa própria caminhada. Ou seja, estamos encarnados, nos foi confiada, Deus nos deu a possibilidade de estarmos na Terra. Ninguém passa pela Terra, ninguém assume uma responsabilidade, ninguém tem uma reencarnação colocada à sua disposição sem levar em conta a nossa presença diante de outros. Tudo que nós fazemos, tudo que nós... cada ato, cada hábito que nós adquirimos e cada movimento que nós fazemos tem o seu reflexo na pessoa do outro. Essa convivência nos impõe alguns deveres, alguns mais graves, outros mais simples, outros mais básicos. Né? Quando eu constituo uma família, o dever que eu tenho diante da minha esposa, dos meus filhos. Quando eu assumo uma posição profissional, o dever que eu tenho de exercer a minha profissão com dignidade, com honestidade, né? Dando o que se espera de mim diante daquela obrigação que eu assumo. Enquanto vizinho, eu tenho deveres. Né? O dever de não perturbar, o dever de ser cordato, o dever de contribuir para a harmonia daquele local onde eu vivo. Então, tudo que nós, em qualquer situação que nós encontremos, nós vamos encontrar o dever gravado na nossa consciência. Ou seja, nós temos a exata noção do que a lei divina nos prescreve. E agimos com a expectativa, pelo menos a expectativa divina, de que façamos as melhores escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio com a inteligência que nós temos. Então, o dever, ele surge diante de nós pelo simples fato de existirmos e de sermos parte da criação. E a questão 614 do Livro dos Espíritos, quando fala das leis divinas, que são aquelas que guiam o exercício do nosso dever, os Espíritos falam que é ela que vai definir o nível de felicidade que nós teremos, o cumprimento das leis divinas. Quando eu cumpro as leis divinas, quando eu exerço o dever de acordo com as leis divinas, vai se instalar em mim uma sensação de satisfação, de felicidade. E quando eu ajo mal, quando eu fujo do meu dever, e quando eu ajo em desacordo com as leis divinas, aí eu vou projetar para mim a infelicidade. O fato é que, olhando o que é o dever, isso também passa pelo exame de consciência, né? Um exame íntimo. Né? Ninguém vai nos entregar, alguns até durante a vida vão nos dar um chacoalhão para que a gente vá pelo lado certo. Mas é uma atividade diária, utilizarmos a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, e agir de acordo com o que Deus espera de nós. Que nem você falou, né, Jean? O dever é uma obrigação moral, né? Então, quando fala em obrigação moral, é a lei da vida. E quando falamos em lei da vida, se fala em leis divinas, né? E onde é que estão gravadas as leis da vida, Rony? Na nossa? Em primeiro, nossa consciência, Exatamente. né? Em nossa consciência. Mas então, assim,
toda a lei divina, ela está ali para cumprir. O próprio Jesus já fala no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, já fala, eu não vim acabar com a lei, e sim dar cumprimento, né? Não vim destruir a lei, e sim dar cumprimento. Jesus já fala das leis divinas. Então que nem o Jean falou, é só fazer uma consulta lá na nossa consciência, nós vamos saber, está lá em nós. Mas também, se não quisermos fazer um exame de consciência e buscar no Evangelho, as leis divinas estão ali. E o nosso dever é cumpri-las, é seguir essas leis. Elas são fáceis, estão aí. Lógico, temos nosso livre-arbítrio, fizemos dentro do que nós imaginarmos a seguir. Mas as leis divinas estão aí para ser cumpridas, é nosso dever. Dentro da nossa consciência, vamos... E as leis divinas, elas também prescrevem o que nós não devemos fazer. Né? O que nós podemos fazer, diante das leis divinas, o que nós não devemos fazer. Então, o dever de respeitar, o dever de não discriminar, o dever de contribuir, como eu falei antes, para a harmonia entre as relações, ou seja, e aí vem a necessidade que nós temos de nos trabalhar para deixar de lado a agressividade, a raiva. Tudo fica mais tranquilo se nós estamos num ambiente de respeito mútuo, de tranquilidade. Né? Pessoas que às vezes pensam de forma diferente, mas... Pode conviver muito bem. Conversam. Respeitando, né? Tendo Conversam, respeito. Será que... E às vezes uma conversa tranquila com quem pensa diferente de você, às vezes faz até você pensar, mas, pô, aquela pessoa ali, ela pensa diferente, ela é uma pessoa tão bacana, será que eu não estou equivocado? Será que não cabe a mim dar uma olhadinha nas minhas convicções e refletir um pouco sobre o que o outro está colocando? Então, quando as coisas caminham em harmonia, a nossa existência fica muito mais leve, né? Geralmente a gente não faz essa reflexão, né? A gente age por impulso e depois, lá no futuro, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, né? Mas se a gente consultasse os segundos antes de ter esse impulso e consultasse a nossa consciência, nós iríamos ver que a nossa vida ela seria mais amena, mais tranquila, né? Mais serena. E esse exercício de consultar a consciência também não é algo assim... que se consegue, né? Do dia para a noite. É um treinamento. É paulatinamente, exatamente. É você dedicar algum momento do dia, aquele momento que nós dedicamos à oração, dedicar também a passar em revista como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo, refletir sobre quem eu sou, qual é o meu dever, utilizando, qual é o meu dever diante da vida, qual é a minha missão, por que Deus espera que eu esteja aqui na Terra, o que eu estou fazendo? E fazendo essa reflexão diária, isso se torna, né, algo que vai impulsionar a nossa evolução, decisivamente. Se torna um hábito. Exatamente. E onde começa e termina o nosso dever, Rony? Né? Como que a gente sabe que deveres a gente deve cumprir? Onde começa? Para ficar mais fácil quem está nos ouvindo entender. Vamos dividir essa tua questão aí em duas, né? Onde começa e onde termina, em primeiro lugar. No Evangelho nos fala o seguinte, né? Lá no Deveres, né? Que é o capítulo 17, Sedes Perfeitos, né? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmos. Isso, o Evangelho nos está orientando para essa encarnação, né? Para nós, na nossa convivência hoje, então, o nosso dever começa nós sempre temos nossos direitos e ele acaba quando nós começamos a prejudicar o nosso próximo. Mas como nós estávamos comentando que o dever é uma lei da vida, sobre leis divinas, então vamos falar na vida espiritual, que nós viemos encarnação após encarnação para nos reformular e fazer aquela evolução moral. Então o dever ele começa quando nós fomos criados puros, simples, ignorantes, sem experiência nenhuma, lá atrás, lá no início, e ele só vai acabar quando o dia que acabar as leis divinas. E isso nós sabemos que nunca vai acabar, né? Então o nosso dever nunca vai acabar. Então ele começou com a nossa criação espiritual e ele nunca vai acabar.
dentro das leis morais, das leis divinas. Então, nós sempre vamos ter os deveres de cumprir as leis divinas. Mas, conforme a nossa evolução moral, essas leis divinas, elas ficam mais suaves, mais sucintas, mais fácil de nós amoldar e a trabalhar ela, a cumpri-las, que nem diz a história, né? Então, tudo depende da nossa evolução para ser mais fácil a cumpri-las, mas ela nunca vai acabar, né? E como saber como devemos cumprir essas leis? Voltando a falar, fazer um exame da nossa consciência. Pensar assim, o que Jesus faria nesse momento? Diante dessa situação, como Jesus agiria? Se nós conseguimos fazer 1/3 do que ele já fazia, ok. Nós não somos evoluídos que nem Jesus. Jesus era um espírito puro. É o mais puro que veio para a Terra, né? Então, sempre examinar a consciência. Como Jesus faria diante dessa situação? Para saber se nós estamos no caminho de cumprir as leis divinas, da moral, dos bons costumes, como a gente diz, ou não. Então, como eu gostaria que o meu irmão agisse nessa mesma situação comigo? Então, sempre a hora que nós consultarmos tudo isso, nós vamos ter a resposta. E o nosso anjo da guarda está sempre ali no nosso lado, nos orientando. Que nem diz a história, sussurrando no nosso ouvido. Então, se nós fizermos uma reflexão, nós vamos ter a consciência de que dever nós devemos cumprir, que direitos nós temos diante de tudo isso, né? É interessante que o Evangelho coloca exatamente, né, a medida do dever na pessoa do outro, ou seja, na minha convivência com o outro, tendo como regra ou como parâmetro, né, aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Então, Jesus fala isso claramente no Evangelho, né? Em todas as falas dele está embutida essa ideia da reciprocidade, ou seja, na oração dominical, né? Pedimos que o Pai perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a do próximo. Os que nos têm ofendido. Em todos os momentos ele vai falar, não julgueis para não ser julgados. Então, o que eu faço para o outro, retorna para mim. O meu proceder diante do outro, para o bem e para o mal, vai retornar para mim. Se eu ajo bem, ainda que eu não concorde com a conduta do outro, mas pelo menos acolhê-lo, tentar esclarecer de forma fraternal e tratá-lo com respeito, é algo que nos compete enquanto cristãos, enquanto seres humanos. Então, é a expectativa que nós projetamos para como os outros vão agir diante de nós, como nós gostaríamos que agisse diante de nós. É assim que eu devo proceder também para com o meu semelhante. Uma regra bastante tranquila. Tranquila, que então, quem está nos ouvindo, né? Fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse para nós, né? E não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Exatamente. E porque quando a gente age, a gente tem reflexos da nossa conduta, né? E interessante que Deus nos coloca aqui no mundo, na convivência forçada com os semelhantes, exatamente para que nós possamos exercer o dever e moldar as nossas virtudes, né? Então, é na convivência com o próximo que isso vai sendo lapidado. E é na convivência com o próximo que nos é a oportunidade de exercer a caridade, a compreensão, né? Todo mundo aqui precisa de alguma coisa. Aqui nessa terra é um campo vasto para o exercício da caridade, porque todos precisam de algo. Alguns de alguma forma, outros de outra. Mas todos somos carentes da compreensão, da companhia fraterna, da companhia amorosa daqueles que convivem conosco, né? Então, todos precisam de algo, né, Jair? E todos têm algo para dar. Todos têm algo para dar. Então, se a caridade é o que nos move, é o que nos impulsiona na evolução, olha que laboratório, que lugar. Não tem lugar melhor para exercer a caridade do que aqui na Terra. Exatamente. Mas assim, essa convivência dentro da sociedade é justamente para isso. Para que nós nos preocupamos com o coletivo e não somente com nós, né? É o egoísmo. Nós estamos falando aqui de deveres que o nosso dever acaba quando começa a afetar o próximo. Se nós não tivéssemos ser próximo ao nosso lado, não teríamos limites. Nós não teríamos nem deveres para começar, né?
Porque daí não teria o dever de conviver em sociedade, né? Os limites do bom senso, de respeito do próximo, nós não teria tudo isso. E como seria? Lógico que para Deus nada é impossível, ele arranjaria outro sistema de nos purificarmos, né? Mas a obrigação de respeitar o próximo, chegar, que nem o Jean falou, do próximo, eu querer julgar o próximo e não me dar o direito. Só quem tem direito de julgar é o Pai, e nem ele julga, né? Nem ele julga, então por que nós vamos julgar? E sempre temos que pensar assim, fazer a nossa parte. Nós plantarmos uma boa semente, não plantar uma semente ruim e querer colher coisa boa, né? Então é para nós somos seres individuais, vivendo no coletivo para aprender todo mundo junto, um ajudar o outro, mas o nosso dever mesmo é com nós mesmos. Mas já falamos, sempre respeitando e não fazer ao próximo o que não gostaria que fizesse para nós, né? E como que a gente vai cumprir esse dever? Por que é tão difícil, né? A gente cria tantos obstáculos em cumprimento desses deveres. Porque quando nós mergulhamos aqui na carne, né? Quando nós estamos aqui encarnados, fizemos antes de encarnar, todos nós assinamos lá alguns compromissos diante da vida. Os contratos. Tendo em vista, evidentemente, que isso é bom a gente fixar, é bom a gente se torna até repetitivo, mas é bom a gente fixar uma vez mais. Nós assumimos compromissos, alguns bem trabalhosos, mas tendo em vista a nossa evolução espiritual, para que a gente evolua, para que a gente se desfaça de compromissos que nós assumimos antes, né, problemas que nós enfrentamos, e que nós possamos tirar aqueles obstáculos do caminho e seguir adiante. Podemos dizer que a gente fez um acordo para resolver algumas coisas. Assinamos um contrato Isso. lá, com algumas cláusulas que nós vamos ter que, aqui na Terra, cumprir. Ocorre que quando estamos aqui, é muito fácil se deixar levar para a lei do menor esforço, pelas facilidades da vida. É muito fácil querer andar de acordo com a marcha da tentação, como dizia Jesus, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Então, passar pela porta estreita, cumprindo os nossos deveres diante da vida e fazendo o bem, seria a porta estreita. É muito mais difícil passar pela porta estreita do que pela porta larga daqueles que esquecem dos seus deveres, vivem a vida de forma resoluta, se entregam aos prazeres materiais. É bastante difícil você abrir mão do teu conforto, você abrir mão do teu fim de semana, do teu descanso, para fazer o bem. Então é muito mais fácil. O que é mais fácil? Eu ficar tranquilo num dia de chuva, observando a vida passar, ou sair de casa, cumprir o meu dever, se me entregar a uma obra social, ou estar aqui, né, apresentando o programa, fazendo um esforço para estar aqui. É muito mais fácil, mais tranquilo, nós passarmos a vida fugindo dos deveres e nos entregando a atividades outras que não vão nos habilitar perante das leis cósmicas, mas que, mergulhada nesse mundo de carnes, parece fazer sentido. Os vícios, as paixões, que nos entregam alguma satisfação material, algum prazer ligado às nossas sensações físicas, mas que nos complicam diante das leis universais. Então nós fugimos do dever muitas vezes porque temos um pouquinho de preguiça, né, de nos deparar com os nossos compromissos, e também porque às vezes olhar de frente aquele problema que nos atormenta é bastante doloroso, né? E a gente foge, né? Às vezes a gente acaba fugindo dos problemas para fazer de conta que eles não existem, exatamente. Né? Com a ilusão, debaixo do tapete. Com a ilusão de que eles se resolvem. Exatamente. Assim. E acontece exatamente o contrário, né? Nós temos os problemas que nós temos que enfrentar de frente, especialmente aqueles ligados à nossa família, à nossa condição diante dos filhos, né? Olhar com carinho para que aquele filho tenha um bom suporte para fazer as boas escolhas, porque nós também não vamos fazer as escolhas por eles, mas dar para eles as condições para que eles, diante das dificuldades, também tomem as decisões adequadas. Então, o dever, por exemplo, do pai e da mãe é um dever que não acaba nunca, né? Como disse o Rony, não acaba. Acaba quando nós não estamos mais aqui.
E não acaba, porque no plano espiritual muitas vezes a gente quer... Acaba temporariamente. Então, é muito mais fácil a gente deixar que a vida... Deixar a vida me levar, vamos deixar a correnteza me levar. E nadar contra a correnteza requer esforço, requer preparo, requer mentalmente a gente estar aí tranquilo, né? Estar convicto do dever, né, que nós estamos fazendo, porque o dever também nos fortalece. Quando nós cumprimos o dever, nós nos fortalecemos diante das dificuldades. É que nós buscamos mais, às vezes, os direitos, né, que nos compraz, porque veja só, os direitos são fáceis, nós adquirimos os nossos direitos, né, então é tudo para o nosso bel prazer da matéria, né, os direitos. E os deveres fica mais difícil, que nem você falou, Jean. Então nós focamos mais nos direitos e não nos deveres. E não é difícil, é que nós colocamos pouco ânimo nos deveres, a encarar os problemas do dia a dia, da nossa convivência, aqui nos nossos deveres morais, né? Nós não colocamos ânimos, nós ficamos preguiçosos e não encaramos de frente. Eu tenho um problema? Tenho. Mas o quanto eu me esforço para isso? Então, tudo depende de nós. Então, nós focamos mais nos direitos e não nos deveres. E se nós começarmos a olhar direito para os nossos deveres e começar a organizar, a vida é fácil igual, não tem problema. Só que nós temos que cumprir nossos deveres, sim. Perfeito, o programa é Hora Espírita. Vamos dar bom dia para os nossos amigos. A Carla Regina, o Marco Antônio, a Lia, nosso colega, a Ivete, Idacir, o Nelson, que está sempre aqui também, o Reni, a Ana Maria, o Jair Nunes, a Anair está dizendo bom dia, ótimo final de semana, a Irazi, a Iracilang, a Nilce, a Maria, o Breno. Vamos dar bom dia para todo mundo nesse sábado chuvoso, o programa é Hora Espírita. Hoje estamos falando um pouquinho sobre os deveres e as virtudes. Então, até agora abordamos um pouco o dever, né? Vamos falar um pouco agora das virtudes. Como que a gente pode, Rony, definir as virtudes, né? O que é virtude? Bom, virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem. Que como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Então, tudo que nos leva ao caminho do bem, ao caminho das leis divinas, como já falamos das leis primeiros, tudo isso são virtudes. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, fala que a maior das virtudes do homem de bem é a caridade. Mas por que a caridade é a maior virtude? A caridade, segundo Chico Xavier, é o amor em movimento. Uhum. E para você praticar a caridade que Jesus praticava, a caridade que Jesus nos ensinou no Evangelho, desprendida de todas as vaidades, os orgulhos, o querer aparecer, aquela caridade sem compromisso, sem querer nada em troca, né? Essa é a verdadeira caridade. Ela envolve muito amor. Ela é desprendida de todas essas coisas que querendo benefícios próprios. Então ela envolve o amor ao próximo, a atenção ao próximo, o acolhimento. Tudo isso são sentimentos que tem que ter dentro do indivíduo, do homem de bem. Muitos fazem a caridade e é meritória também dentro do seu ponto, né? Tá precisando, vou ajudar ali para ajudar. Fez obrigação? Fez. Mas não é aquela caridade com sentimento de amor ao próximo. Então a maior virtude é a caridade. Envolve todos esses sentimentos. E não existe coisa mais prazerosa que praticar essa caridade sem... Praticar por praticar, né? Envolve todo esse amor ao próximo, toda a atenção ao próximo e faz bem para quem faz. Quem recebe, maravilhas, né? Mas ele, dentro dos seus esforços, dentro dos seus entendimentos, vai seguir o seu caminho de evolução. Mas para quem se esforça e vai lá e batalha a respeito dessa caridade com sentimentos, aquela verdadeira que Jesus ensinou,
Isso é uma grande virtude, porque ele já se desfez de muitos, as vaidades, os egoísmos, e só coloca sentimento de amor ao próximo, o verdadeiro sentimento de amor ao próximo, né? Kardec ainda fala, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Então o orgulho bara muitas coisas sobre tudo isso, né? Sobre as virtudes. E que o Evangelho faz uma advertência que é óbvia, mas é bom a gente refletir. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, porque lhe falta a melhor qualidade, a modéstia. Então o orgulho, às vezes, ele nos infla. E tendo eventualmente feitos, nós alcançando já algumas das conquistas, algumas das virtudes, nós podemos aí então achar que nós estamos acima, né? Acima do meu próximo, acima do semelhante, porque exatamente o orgulho acaba contaminando, como falou o Rony, as mais belas virtudes. Então o orgulho é aquele sentimento que se instala em mim e que me faz achar que eu sou melhor que os outros. Que os outros. E aí, quando eu ajo assim, eu julgo, eu classifico as pessoas, eu até discrimino, porque é muito fácil você, olhando para os outros, me achando melhor, projetar no outro aquilo que ele não é, aquilo que eu acho que ele é, mas realmente me achar uma pessoa de bem, e olhando para o outro, ainda bem que eu não sou igual aquele que vai passando na rua ali. Então isso também é uma armadilha do nosso ego, e que o nosso orgulho ele pode nos levar a isso. Porque quando nós olhamos a caridade, que é a benevolência, a indulgência, o perdão, ele é incompatível com essas condutas, né? Aquele que é bom, aquele que é virtuoso, ele vai levar em conta que, agindo bem, ele está promovendo a sua evolução espiritual. E quando identifica no outro problemas, quando identifica no outro falta de virtude, falta de senso de dever, ele vai auxiliar no contato que ele tem com o semelhante. Ele vai no contato com aquela pessoa que ainda está perdida, ainda não está sem a bússola para seguir o caminho que nos leva à evolução espiritual. Essa pessoa ela vai se aproximar no sentido de dar ânimo para que ela encontre o seu caminho. Ou não seja, vai apontar o dedo. Vai exercer um dever cristão. Uma caridade. Uma caridade, estendendo a mão e tentando guiá-la pelo caminho, através do exemplo, da palavra. Porque julgar, apontar o dedo, aí realmente nos torna não virtuosos. Exatamente. Porque algumas qualidades a gente adquire, mas não se livra de alguns problemas. E aí acaba... damos 2 passos para frente e acabamos dando 1 para trás. Então, as coisas têm que ser... As coisas andam mais rápido quando, além do dever e da virtude, eu deixo o orgulho de lado. O orgulho é o principal entrave para a nossa evolução. Então, a qualidade de um homem virtuoso, a gente pode dizer que seria a humildade? A primeira qualidade? A humildade. Principalmente, começa. Porque quando nós somos humildes, nós conseguimos reconhecer o homem falho que existe dentro de nós. O espírito falho que ainda somos, que estamos no processo, sim, de crescimento, de evolução moral, mas ainda nos reconhecemos as falhas em nós. E você sabe que a pior coisa que tem é nós olharmos nos espelhos e fazer uma análise de nós mesmos? A coisa mais difícil que tem para nós é isso. Olhar no espelho e fazer análise. Por quê? Porque a nossa vaidade, ela não deixa... Quando nós olhamos para nós no reflexo, nós olhamos as qualidades, né? Sempre. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E a gente nunca olha para os nossos defeitos. E é difícil. É difícil esse processo de se reconhecer como pessoa, como ser humano falho, como ser individual falho. Por isso que quando a gente recebe uma crítica, Rony, é importante a gente pensar e analisar. O que essa pessoa... Porque ela está apontando um defeito meu. Que muitas vezes eu não tenho essa que nem você está falando, não consigo enxergar. Então, quando alguém me faz uma crítica, o importante é a gente fazer essa análise e ver. Realmente, será que eu sou assim? O que eu posso melhorar? Isso é bem importante. Ver que o nosso semelhante, quando faz isso, ele está nos ajudando, nos impulsionando a melhora. Sim, mas daí está apontando o dedo para nós e nós
repelimos isso, não aceitamos Não isso. aceitamos, porque exatamente. achamos que somos maiores que tudo isso, né? E realmente o nosso irmão estaria fazendo um baita de um favor para nós, nos apontando um erro. Um defeito. Porque se nós analisarmos que todas as críticas são construtivas e não, porque ele falou bonito, ok, eu aceito. Quando ele fala, você errou aqui e ali, eu não aceito. Aí é nossas vaidades falando mais alto, né? Então todas as críticas são construtivas. E quando nós começamos a analisar como ser imperfeito e aceitar isso e tentar aos poucos nos melhorarmos, eu tenho deficiência nesse assunto ou nesse problema, começar a trabalhar, isso se chama humildade. A humildade leva a você analisar o todo e começar a pensar em você. E pensando em você, você já começa a olhar o irmão também. O irmão errou, mas também está em processo de aprendizado do mesmo jeito que eu. Então, passa a ter esse entendimento. A partir do momento que nós temos esse entendimento, que todos nós estamos numa escola aprendendo, uns um pouco mais inteligentes, outros menos inteligentes, uns mais esforçados, outros menos, mas todos estamos dentro do mesmo patamar, nós vamos começar a parar de julgar tanto nossos irmãos. Porque, eu tenho o meu direito de errar porque eu estou aprendendo. Sim, ok, mas o meu irmão também tem. Então, o meu dever, que nós estávamos falando, é compreender que o meu irmão está no mesmo processo de lapidação. Então, nós temos que compreender tudo esse conjunto. E que nem você falou, a humildade é o primeiro passo, o primeiro processo disso tudo. Porque quando nós falamos de uma virtude que é a caridade, sem humildade não existe caridade. É verdadeira, né? Quando nós falamos de caridade verdadeira, a caridade que Jesus proporcionou. E Jesus, lógico, dividiu os pães e tal, mas ele sempre batalhou na caridade moral, no acolhimento ao próximo. E o acolhimento ao próximo não é só dar comida a ele, dar um agasalho no frio. O acolhimento é compreender o que ele está fazendo, o sofrimento dele, dar um ombro amigo, uma palavra de consolo. Isso é a caridade moral. Que às vezes é a mais difícil de fazer porque envolve tempo, né? A caridade material, tu faz um pix, né? E tá pronto. Tá pronto. Eu contribuí para a iniciativa de tal pessoa que está arrecadando. Manda um pix, tu perde 30 segundos da tua vida. Caridade moral, não. Caridade te põe em contato com o próximo. Você tem que doar de você, do seu tempo. Exato. Né? Então, o que acontece? Às vezes a gente fecha os olhos diante de uma cena que nos choca, né? A miséria humana nos traz sofrimento, né? A miséria humana ela nos traz uma carga assim, emocional. E você ter contato com alguém que está passando por uma dificuldade, às vezes terrível, e que nós, no exercício de consciência e de humildade, podemos até cogitar que nós, na situação daquela pessoa, não teríamos forças para superar. Você ter esse contato, você conversar, você dialogar, você projetar em si o que o outro realmente está sofrendo, é um exercício de doação muito grande. Muito grande. E quando você consegue fazer esse exercício de se colocar, se envolver sentimental com esse indivíduo, conhecido ou desconhecido, e você consegue dar um ânimo a ele, o prazer que nos proporciona essa caridade, ela é gigante dentro. Nos traz uma alegria, um bem-estar fascinante a respeito disso. Quem consegue fazer isso, se envolver com nossos irmãos que estão em sofrimento e envolver, ter o sentimento que ele está passando por dificuldades e conseguir dar um ânimo a esse irmão, o prazer que nos traz isso, o benefício que traz isso é maravilhoso. E quando a gente fala em caridade moral, a gente fala em todas as classes sociais, em todos os segmentos da sociedade. Há sofrimento, pessoas passando por sofrimento terríveis e materialmente, financeiramente, estão com
uma vida tranquila. Às vezes você olha, a pessoa tem um baita carro, uma baita casa, mas é uma solidão, uma tristeza, né? Às vezes aqueles infortúnios ocultos que nem diz o Evangelho. Exatamente. Né? Isso a gente tem que analisar bastante. Vamos dar bom dia para nossa amiga Nilce, para Maria Zenaide, para o Breno, para o José Luiz Martins. Ótimo sábado a todos, para você também. A Giovanni, o Carlos, para a Clenir, para a Altina, para o Jairo Bonete, para a Gema, para a Zenise, para a Fátima, para o Silvio. Bom dia, você está acompanhando o programa Hora Espírita. Estamos falando um pouco dos deveres e das virtudes. Então vamos seguir mais um pouco. Gia, podemos dizer que quanto mais virtuoso um homem, mais ele tem clara a importância dos seus deveres ou não? Aí nós temos aí o dever e a virtude que se retroalimentando. Ou seja, quanto mais eu tenho senso do meu dever e eu cumpro de forma correta, né? Conforme as leis divinas, mais eu vou adquirindo virtudes. Né? Então, eu trago em mim já a caridade, a bondade, a benevolência, a honestidade e exerço o meu dever conforme esses pendores. À medida em que eu vou convivendo, que eu vou cumprindo o meu dever e vou fazendo da minha caminhada, né? Vou fazendo das minhas atitudes no mundo algo que estão espelhados com a minha consciência, que reflete as leis divinas, eu vou adquirindo virtudes. Então, eu me torno virtuoso e, porque sou virtuoso, cumpro o meu dever. Não precisa ninguém fiscalizar, não precisa ninguém apontar. Eu estou consciente do meu dever, eu faço bem e ajo de forma honesta, porque eu sei que aquilo é correto, não porque alguém está olhando. Porque esses valores morais já estão impressos, né? Já fazem parte da minha existência. Né? Então, como dizia Paulo, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E vivendo em mim, eu ajo no mundo. Então, são duas medidas que vão se alimentando, né? Ou seja, cumpro o dever de forma correta, adquiro virtudes. E adquirindo virtudes, me torna mais difícil fugir ao dever. Né? Então, são coisas que andam conjuntamente. Quanto mais nós vamos praticando o dever e adquirindo virtudes, mais nós vamos tendo contato com a nossa consciência, né? Que lá onde estão gravadas as leis divinas e lá onde estão as respostas para todas as nossas angústias, para todos os nossos males, para todas as nossas inquietações, né? Buscar aquele momento de intimidade comigo mesmo, sempre recorrendo a Deus para que Ele me dê forças, né? Para que eu possa fazer esse exercício tão difícil de olhar para mim mesmo, né? Analisar as minhas ações e fazer da minha existência aqui um degrau da escada que vai ser, da evolutiva, que vai ser efetivamente, né, transposto. Né? Vou sair dessa existência melhor do que eu entrei. Não vou ficar patinando, né? Não vou ficar parado no mesmo degrau. Vou, com o meu esforço, com a minha dedicação, né? Porque subir uma escada tem algum esforço. Né? Você não sobe uma escada, não é assim. Sem fazer, sem nenhum suor, sem nenhum sacrifício, sem nenhuma atividade. Então, você ficar parado, você fica estagnado. Você movimentando as virtudes, exercendo os deveres, que às vezes te requerem, né, um esforço muito grande. Né? A gente sabe que não é fácil. Mudar hábitos e muitas coisas. Principalmente, né? Mudar hábitos. É muito difícil. Né? Ainda mais quando você vai já ultrapassando os anos. Né? Eu já faz um tempinho que eu saí da adolescência, então aquela fase da vida era muito mais fácil você moldar, né? você deixar para trás hábitos. À medida que você vai avançando os anos, aquilo vai se cristalizando, né? É mais difícil mudar. E a virtude, então, que seja o nosso propósito, alcançar as virtudes. Mas o nosso compromisso é cumprir os deveres para que, cumprindo os deveres, alcancemos as virtudes. Mas veja que a gente fala da dificuldade de encarar tudo isso, a reforma do ser em si, né? A gente fala a dificuldade de nos reformar e tal, mas a dificuldade é só o início. A partir do momento que nós começamos a andar, né, Jean, não ficar estagnado, que nem você falou,
a partir do momento que nós começamos a praticar essa reforma com nós mesmos, mudança de hábito e tal, se torna uma rotina. E tudo que se torna rotina, ela facilita. O próprio Evangelho nos diz, ajuda-te que aos céus te ajudarás. O céu só vai ajudar se nós Nos movimentarmos. Então, é difícil no início? Sim. Mas depois que vira rotina, é fácil. A gente faz por hábito, a gente faz por coisa. Então, eu tenho que me melhorar na minha humildade. Mas a partir do momento que eu começar a trabalhar isso, cada ponto a gente vai estar analisando. Opa, aqui eu estou me excedendo. Enaltecer as minhas qualidades? Também. Botar em prática essas qualidades. Começar a olhar o próximo sem julgamento. Tudo isso. Quando você olha já o próximo, não é esse momento. Por exemplo, no trânsito, quantas vezes nós xingamos? Se nós começarmos a mudar esse hábito, dar aquela paciência, dar aquela respirada antes, nós não vamos a xingar de volta. Então, são hábitos que nós temos, mas nós precisamos dar o primeiro passo. É a mesma coisa que nós empurrar um carrinho. Para nós tirar da inércia parado ali é pesado. Mas depois, quando o carrinho começa a andar, ele fica mais leve, mais prático de nós empurrarmos, né? E assim somos nós. Nós precisamos dar o primeiro passo. Ele é difícil? É. Mas nós precisamos botar boa vontade para isso. Que depois ele segue. Então, a nossa reforma, ela faz que nós nos tornamos virtuosos. A nossa reforma, diante dos deveres das leis divinas, se nós começarmos a seguir um ponto de cada vez, e o Evangelho nos ensina muito isso, um ponto de cada vez, nós vamos a sair da inércia, nós vamos nos melhorarmos, e quando chegar no final dessa encarnação, nós vamos estar muito melhores do que hoje nós estamos. Agora, se nós ficarmos parados e não fazer nada, nós vamos chegar lá do mesmo jeito que nós estamos hoje. Isso aí. Quero dar bom dia para o Silvio lá de Florianópolis, está dizendo, daqui de Floripa. Bom dia para o Silvio. São 8 horas e 45 minutos, você está acompanhando o programa Hora Espírita. Hoje estamos abordando um pouquinho os deveres e as virtudes. Vou pedir uma pequena licença para ouvirmos o recadinho do nosso apoiador. Novamente, Palmar Impermeabilizações. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Voltamos, programa Hora Espírita. Estamos conversando, então, como eu falei antes, sobre as virtudes e o dever. Onde que a gente poderia encontrar, Rony, essa orientação fiel para o cumprimento dos nossos deveres, né, e o desenvolvimento das nossas virtudes? Será que tem um roteiro aí para nós? Tem uma receita de bolo. Que nós bom. Pegamos e seguimos, né? Na verdade, assim, nós lá no início do programa, no começo do debate, nós estávamos falando onde estão as leis divinas, né? Que está em nossas consciências. Em primeiro lugar, nós devemos consultar nossa consciência. A nossa consciência já tem escrito tudo que as orientações para a nossa melhor caminhada aqui terrena. Mas se nós não conseguimos consultar nossa consciência e queremos algo escrito, palpável, buscamos o Evangelho. O verdadeiro Evangelho de Jesus é a melhor orientação que temos para nos tornarmos virtuosos. Então, e o Evangelho é o seguinte, não adianta eu saber decorar o Evangelho, porque é tão fácil eu pegar, ler ele do início ao fim, decorar ele, daí a Mona vem lá e fala, a passagem tal, tá lá em tal página, tal isso, tal aquilo, e diz isso. Não adianta eu saber decorar. O quanto desse Evangelho eu interiorizo e principalmente o quanto eu coloco em prática.
Quando eu inicio a vivência dos ensinamentos de Jesus, a cada dia eu me melhoro. Então, sempre buscar o Evangelho, que nós temos orientação maravilhosa para tudo. Para nosso consolo, para nossa orientação, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Ser o homem virtuoso que precisamos, nos melhorar moralmente dia por dia. Então o Evangelho é o excelente instrumento e nós precisamos disso, a praticar mais esse Evangelho. Porque nós, às vezes, no nosso comodismo, que é tão fácil nós sentarmos no final da tarde na frente do sofá lá, confortável, sossegado. Mas que nem nós estávamos falando a recém, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos sair desse comodismo e buscar a praticar o Evangelho, a praticar a caridade com o próximo, a buscar nos envolvermos com a sociedade e ajudar todo mundo. Nós precisamos, como sociedade, evoluir. E só se evolui botando a roda para funcionar. E tem uma personagem que todos nós conhecemos, a Mafalda. Eu adoro. Uma gracinha. E tem uma tirinha dela, até procurei aqui agora, me veio à cabeça. E tem um retrato, tem uma conversa dela com a sua mãe que exatamente reflete como a consciência ela reflete, ela acaba freando os nossos impulsos, as nossas ações. Então, são apenas quatro quadrinhos nessa tirinha, e começa então com a Mafalda chegando para sua mãe dizendo o seguinte: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E aí ela explica por quê. Tudo por causa do maldito inquilino, que começou a dizer que isso é feio, que isso não se faz e não sei lá o quê. E aí a mãe dela, então, atônita diante daquilo, mas que inquilino? Qual inquilino? Aí ela fala, tocando o coração: esse que mora aqui dentro. Ai, que amada. É o sentimento que ela tem da consciência, do dever de que não é o certo. Que não era o certo fazer. Era o certo fazer. Então é a consciência dela que estava mostrando, ou seja, procurei fazer uma pequena trapaça, né? Ou seja, coisinha mínima. Que a mãe até nem ligaria, né? Nem ligaria. Comprou umas balas. Talvez a mãe ficasse um pouco chateada, não pelo dinheiro, mas pelo fato de não ser um produto que faça bem para a saúde. Mas mesmo assim ela não faz. Não faz porque ela tem a consciência de que ela deveria ter pedido à mãe se ela poderia ficar com o troco. Posso ficar com o troco? E porque isso também foi plantado com certeza pela mãe, né, Jean? Antes, olha, não faça nada sem me perguntar, né? Exatamente. Então, a consciência, a gente pode até não escutar ela, mas ela está lá. Está batendo na nossa na porta ali, na dizendo... porta, na nossa individualidade, dizendo, faça isso, não faça aquilo. Se você fizer isso, você vai ter essa consequência. E às vezes o que acontece? A gente sabe que é errado, mas faz, né? Sabe que é errado, eu estou errando, mas... é diferente daquele que erra sem saber. E é perfeitamente possível. Né? É perfeitamente possível a pessoa, pela sua formação, por não ter tido uma orientação adequada, por não ter tido uma base que lhe concedesse ter a firmeza diante de alguns pontos da vida. Pessoas que são abandonadas pela família, que crescem sem uma referência, ou que tem pais que não ligam para a formação moral daquela pessoa. Então, é muito diferente, é muito difícil a situação daquele que, tendo acesso, que sabendo que está errando, né, mesmo assim persistir no erro. Aí ele está errando com convicção, né? Está errando, está transgredindo a lei divina com convicção. E isso nos complica diante da vida, nos complica porque é o contrário, vai na contramão de tudo aquilo que o Espiritismo nos coloca como sendo a conduta que nós devemos buscar aqui na Terra, na nossa existência. E o mais importante, né, gente, que foi falado antes, ninguém vai apontar o dedo pra gente. A gente, quando está fazendo uma coisa errada, a gente sabe. Aquilo dentro da gente apita, mas, que nem tu falou, às vezes a gente continua, né, fingindo que não vê, mas aquilo vai ficar em algum momento,
eu vou ser cobrada por aquilo. Ou eu vou buscar saídas para contrapor aquilo. Vou alegar alguma... Por causa do fulano, do terceirizar, podemos dizer. Eu vou utilizar alguma desculpa para amenizar o meu risco, dizer, todo mundo faz isso. Mas fulano também faz isso, é normal, é uma coisa banal, então não é. Mas daí nós temos que analisar, né? Porque o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Mas que nem você falou, Jean, por orientação. Mas isso às vezes é um pouco também a sociedade em si, como um todo, deve acolher esse pessoal, esses irmãos aí e orientar. Porque os pais, lógico, o primeiro dever dos pais é orientar os filhos e tal. Mas quando não tem essa estrutura, é a sociedade que tem o dever em si de dar esse suporte, para que todos os irmãos estejam andando mais ou menos no mesmo caminho. Então, se os pais falharam, a sociedade em si está falhando também. Exatamente, porque é nosso dever coletivo. É o dever coletivo. Mas o que é mais fácil? Você acolher ou você julgar, apontar o dedo? Mais fácil julgar, né? Por que nós não cumprimos o dever de acolher e nos precipitamos, então, na facilidade, né, que nós falamos antes? Por que nós não cumprimos o dever? É mais fácil o quê? É mais fácil acolher, buscar uma forma de ajudar, ou é mais fácil apontar o dedo? Isso aí não vale nada, isso aí não presta. Então, o nosso comodismo nos precipita a tomar algumas atitudes, criar alguns hábitos, falar algumas coisas em relação aos nossos semelhantes que nada tem a ver com as leis divinas ou naturais, ou seja, transgredimos a lei conscientemente, de forma ininterrupta, individualmente e também coletivamente, como falamos enquanto sociedade. Exatamente. E pensar assim, que nós não estamos aqui conversando também que somos perfeitos, né? Então, são tudo reflexões que nós temos que buscar, cada um de nós, buscarmos a nossa melhoria interna, principalmente, fazer aquela reforma íntima e começar aos poucos a reformular tudo isso e fazer que com todos já moralmente melhores já vão fazer uma sociedade melhor, né? Começa sempre do individual para o coletivo, não do coletivo para o individual. Queira mudar a sociedade, comece por você mesmo. Exatamente. Né? A gente modifica a gente, isso vai imprimindo em nosso ambiente, em nossa família, no nosso trabalho, que se a gente dá um bom exemplo, vão copiar esses exemplos e assim vai indo. Né? É assim que funciona a mudança da sociedade. E não é de um momento para o outro que tudo isso melhora. Então, assim, vai passar às vezes quantas encarnações para mim me melhorar, ser um espírito perfeito. Tudo depende de mim, né? Eu acelerar ou atrasar. Mas nós precisamos começar agora. Não deixar para a próxima encarnação ou daqui a 3, 4 encarnações. Não, vamos fazer agora. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer o que nos propusemos a fazer quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório e viemos para cá. Então vamos fazer, vamos começar agora para facilitar nas encarnações futuras. Por que eu tenho que deixar para lá? Então vamos começar agora, aos pouquinhos, a nos melhorarmos, seres indivíduos perfeitos, né? Buscar o dever, cumprir o dever, que é a lei divina, a lei de Deus, a lei da vida. Ela é tão simples, tão maravilhosa de cumprir. Nós que somos, pelo nosso livre-arbítrio, somos desvirtuosos, que nem diz a história, vamos cultivar dentro de nós as virtudes que Jesus nos ensinou, né? E diante das dificuldades nos inquirir, né? Por que essa dificuldade está posta em minha vida, né? Eu tenho um parente difícil? Por que ele foi colocado na minha existência, né? Qual o propósito? Vamos raciocinar, então, com as ferramentas que o Espiritismo nos dá. Somos seres colocados aqui na Terra para evoluir. Com que propósito aquela pessoa cruzou meu caminho? Só para me irritar? Não. Tem uns que dizem, fulano apareceu só para me irritar, me lembrei disso agora. Então, por que ele causa tanta irritação em mim? Né? Qual é o meu dever enquanto o que eu tenho que moldar em mim, que convive, exatamente. Porque aonde essas questões
mais mexem conosco, é exatamente ali que nós temos que trabalhar, é ali que nós temos que elaborar, né? Às vezes, isso vem de vidas anteriores, em que nós já estivemos juntos, erramos juntos, né? E agora fomos colocados nesse desafio juntos, apesar de não nos tolerarmos muito, né? Atravessar a existência, fazendo com que essa relação se torne a menos agressiva possível. Por isso que essa frase eu sempre levo para mim, e não fazer aos outros o que a gente não gostaria, né, que fizesse pra gente, e fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem pra gente. Esse é um roteiro que resume toda a lei do amor de Jesus. Se a gente cumprisse isso, nós não estávamos discutindo outras coisas, não é verdade? Verdade. O Jean falou das dificuldades, mas se nós analisarmos aonde que estão os maiores aprendizados nossos? No sofrimento, nas dificuldades, né? E não deveria ser assim, né? Seria tão mais fácil aprender no amor em vez da dor, mas os maiores aprendizados ainda estão nas dificuldades. É o que nos molda mais fácil, né? São 8h58. Programa Hora Espírita. Estamos chegando, bem dizer, quase ao final, né? Queria agradecer aos amigos, as considerações finais do Jean e do Rony. Uma bela de uma mensagem, que nem Chico diz, buscai o Evangelho. Lá temos para dificuldades, para alegrias, é buscar a orientação, é agradecer sempre quando estamos de bem. Então o Evangelho é o melhor caminho que temos, vivenciá-lo. Exatamente. Um excelente fim de semana a todos os nossos ouvintes, e seguir os caminhos, os ensinamentos de Jesus sempre temperam a nossa vida com esperança, com tranquilidade, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante daquilo que parece para nós insolúvel, recorrermos, como falou Rônia, ao Evangelho, nos dá coragem, nos dá tranquilidade para enfrentar os desafios e nos eleva diante do Pai, porque o simples fato de você abrir o Evangelho mostra que você é humilde. Se você fosse um orgulhoso, não você abriria. Não abriria porque não tenho nada para aprender com aquilo ali. Perfeito. Exatamente. Não tenho nada para aprender. E pelo contrário, tem muito, né? Vamos então agradecer a todos que nos acompanharam. Vamos ficando por aqui. São 9h já. Infelizmente já acabou nosso programa. É tão bom conversar, né? Mas próximo sábado retornamos com mais um Hora Espírita. Agradecendo a todos e desejando um ótimo final de semana. Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó.